capítulo 7. O versículo também número 7 diz assim: peçam e lhes será dado, busquem e lhes encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe. Vamos dizer todo mundo junto? Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Amém? Versículo 9 diz assim: qual de vocês, se um filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas a seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, lhe dará coisas boas aos que lhe pedirem. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles te façam, pois esta é a lei e os profetas. Amém, querido? Amém. Querido, feche seus olhos só um instante, quero que você peça para o Senhor: Senhor, ministra no meu coração essa palavra. Quero que você abra o coração para o Senhor. Pai, Senhor, nós não temos nada, Senhor, sobre a nossa vida, Senhor, que possa comparar aquilo que o Senhor já fez sobre a nossa vida, sobre a vida de cada um que aqui está. Pai, somente o Teu amor, Senhor, a Tua graça, a Tua misericórdia, Senhor, tem sido, Senhor, tão grande sobre as nossas vidas. Senhor, essa noite nós compartilhamos a Tua palavra. Nós sabemos que é o Senhor que fala conosco. Nós sabemos que é o Senhor que ministra sobre a nossa vida. Pai, eu te peço, Senhor, que cada coração, Senhor, seja aberto a Tua palavra, Senhor, para receber, Senhor, que eles venham crescer, Senhor, eles venham dar em vitória, eles venham ser abençoados cada dia mais, em nome de Jesus. Amém? Amém. Fala para o seu irmão assim: olha, ei, irmão, você quer ganhar um presente essa noite? Você quer ganhar? É lógico que todo mundo vai querer ganhar presente, né? Mas só que para ganhar um presente, querido, você precisa de uma coisa essa noite. E essa é uma coisa que nós vamos falar. Mas antes, querido, de nós falarmos um pouco, eu ouvi uma mensagem esse final de semana e essa mensagem mexeu muito comigo. Eu quero trazer para os irmãos, não da mesma maneira que eu ouvi, mas eu trouxe algumas coisas que eu acho que vai encaixar bem sobre a nossa vida, sobre as nossas celas, sobre os nossos discipulados, né, os nossos discípulos. Eu estava pensando, querido, o que falta hoje para o povo de Deus receber essa palavra que nós acabamos de ler de Mateus 7, capítulo 7. Capítulo 7, versículo número 7. Eu queria entender o que está faltando na vida da igreja para receber isso que nós acabamos de ler. Peçam e que será dado. Busquem e encontrarão. Batam e lhe será aberto. Pois tudo que pede, recebe. Tudo que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Fala para o seu irmão assim: está faltando o que na sua vida, meu irmão? Está faltando. O que está faltando, querido? O que está faltando hoje na nossa vida? Aí você é muito inteligente, você pode estar pensando assim: pastor, eu sei o que está faltando. Aí você vai falar assim: pastor, na minha vida está faltando oração. Aí eu vou falar para você sendo mentira. A gente tem oração na igreja aqui de segunda a sexta, às 6h30, às 7h30. A gente tem oração das 18 às 19 no culto de celebração. E oração às 18 às 19 no Tadel. Não está faltando oração. A gente tem oração no tempo a sós com Deus. No mínimo 1 hora de oração. Não está faltando oração.
Amém, querido? Amém. Não está faltando oração. Aí você pode estar pensando assim, pastor, mas para mim receber algo de Deus, eu já sei o que está faltando. Há um louvor espiritual. Eu vou falar, também não está. Porque aqui na igreja tem um ministério que canta, que louva. Lá no seu rádio tem vários CD, pendrive, tem tudo drive, mais drive lá que você toca música, louvor. Lá na sua casa tem um negócio chamado internet que tem um monte de música. Você escolhe qual que você quer, você baixa qual você quer. Então também não está faltando louvor. Se não está faltando oração, não está faltando louvor. Ah, pastor, então eu sei o que está faltando para mim receber algo de Deus. Eu sei. Lê mais a Bíblia. Pastor, eu tenho que ler mais a Bíblia. Fala assim também, não está faltando. Porque ela está aí na sua mão, está aí no seu colo. Está aí. Você anda com ela para cima e para baixo. Você tem no carro, tem no quarto. Tem aonde, tem no trabalho, tem Bíblia em todo lugar, tem Bíblia hoje no celular, tem Bíblia hoje no tablet, tem Bíblia hoje no note, no net, tem Bíblia em todo lugar. Aí você vai para alguns consultórios, está lá ainda, Novo Testamento, pequenininho ainda. Vai ter um Novo Testamento lá ainda nos consultórios para você ler. Não está faltando Bíblia. Pergunte para o seu irmão, o que está faltando? O que está faltando? Aí você pode falar assim, pastor, mas está faltando, sabe? Está faltando aquela vigília, sabe, pastor? Aquela vigília que a gente fecha a porta, que o fogo desce, que o negócio acontece. Eu falo, também não está não. Você pode fazer a vigília a hora que você quiser, querido. Você pode passar 2 horas, 3 horas, 4 horas orando, buscando a Deus a hora que você quiser. A sua bênção não está voltada para as pessoas que estão na vigília. A sua bênção está voltada para a sua vida. Glória a Deus. Jesus estava dizendo, olha, pede. Jesus estava dizendo, olha, está faltando alguma coisa na sua vida, você vai receber, você tem que buscar. Queridos, se não está faltando louvor, se não está faltando vigília, se não está faltando leitura bíblica, se não está faltando, o que mais? Vamos dizer assim, pastor, eu já sei o que está faltando. Está faltando o pastor e a pastora vir aqui, colocar a mão na minha cabeça e orar por mim 2, 3, 4, 5 horas. Fala, querido, isso não está faltando mesmo. Isso com certeza não está faltando mesmo. Nós temos orado pela vida de vocês. Nós temos orado. Está faltando. Aí você pode estar pensando assim, pastor, mas se eu tiver um discipulador, aquele discipulador assim, fervoroso, aquele discipulador assim, canela de fogo, aquele discipulador assim, brasa pura, eu vou endireitar minha vida. Aí eu falo para você, também não está faltando, porque discipulador tem. Cadê o discipulador? Levante a mão aí. Tem um monte. Aí você deve estar pensando assim, pastor, está faltando, eu estar numa célula, eu tenho que tomar um pouquinho de vergonha e ir para uma célula. Aí eu vou falar para você assim também, não está faltando. Célula, nós temos célula. Cadê os líderes de célula? Dá um brado aí. Célula nós temos. Dá para você escolher aonde você vai. Pastor, mas o que está acontecendo então? O que está faltando na minha vida? E a Bíblia vai responder para você o que está faltando na sua vida. E o que está faltando na minha vida. Querido, se o próprio Jesus, querido, ele nos dá uma direção para nós buscarmos, para nós pedirmos que Ele vai fazer. A Bíblia diz que Ele vai fazer. E Deus agora se compara a um pai diferente de um pai dessa terra, de um pai
biológico, de um pai humano. Deus agora ele se compara de uma maneira diferente, dizendo, olha, se os pais dessa terra são maus, imagine eu. O que eu vou fazer? Eu vou fazer muitas coisas na sua vida. Fala para o seu irmão do seu lado, olha, Deus vai fazer muitas coisas na sua vida. Só depende de uma coisa. Vamos ler? Acompanha um pouquinho aí, querido. Versículo 24. Capítulo 7 de Mateus, versículo 24. Diz assim: portanto, quem ouve as minhas palavras e a pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Versículo 26. Mas quem ouve essas minhas palavras e as não pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordou os rios e sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela e foi uma grande queda. Querido, fala para o seu irmão bem alto. Sabe o que está faltando na sua vida? Sabe o que está faltando na sua vida? Prática. Querido, não adianta nada nós estarmos dentro de uma igreja, estarmos em uma célula, estarmos no ministério de louvor, estarmos em qualquer área, num monte, numa vigília, num celulão. Não adianta nada nós estarmos nesses lugares se nós não praticarmos a palavra de Deus. Se você quer ter sucesso sobre a sua vida, se você quer andar em vitória sobre a sua vida, a única coisa que você vai pegar nesse texto de Mateus 24, de Mateus 7, versículo 24, é essa palavra: prática. E aí você vai ler o texto, você vai vendo que é um homem prudente, e é um homem insensato. E você vê que o homem insensato, querido, é aquele que não praticava. O homem insensato era aquele homem que não se preocupou quando construiu a sua casa. Ele construiu a sua casa sem base, sem rocha, sem alicerce. Mas o homem prudente, ele construiu a sua casa com base. Esse foi o homem prudente. Mas qual que é o segredo desse texto? O segredo é que este homem prudente, ele ouvia as palavras de Deus e as praticava. Fala para o seu irmão, você tem praticado a palavra de Deus? Tem praticado? Agora, querido, se nós entendermos isso, queridos, de praticar a palavra de Deus, nós vamos entender uma coisa bacana sobre a nossa vida. Vamos dizer todo mundo junto? Se não praticar, a casa cai. Você não entendeu? Se não praticar, a casa cai. Mais uma vez para você entender. Se não praticar, a casa cai. Não é isso, cara. É isso. As pessoas hoje têm pedido muitas coisas para Deus. As pessoas hoje têm achado que Deus é simplesmente você passar um e-mail para Deus e Deus colocar no Sedex aquele presente e cair sobre a sua casa. Mas, querido, por outro lado, se você não praticar a palavra de Deus, a sua casa diz que está na areia, está em ruína. Então, querido, todo cristão que não pratica a sua palavra, a palavra de Deus, a casa dele cai. Isso é uma questão de dias, isso é uma questão de horas, é uma questão de tempo. Ah, pastor, ora por mim. A casa caiu. Caiu. Querido, se nós queremos mudar a história, se nós queremos mudar a história desse bairro, deixar um legado nesse bairro, a única coisa que nós temos que fazer é aplicar a palavra de Deus, é praticar a palavra de Deus. Posso ouvir um amém aqui? Amém!
Todo mundo está praticando a palavra? Pela fé. Pela fé. Amém, querido? Amém. Pastor, mas então, pastor, e esse versículo que o senhor leu, porque eu gostei muito, eu tenho que pedir, eu tenho que buscar, eu tenho que bater, a porta vai se abrir, o Senhor vai me responder. Vai. Glória a Deus. Desde que você pratique. Ah, pastor, mas eu estou tão fraquinho. Ah, pastor, eu não aguento mais. Vamos. Que linguajar é esse? A Bíblia diz que tudo pode naquele que te fortalece. A Bíblia diz para você, ela tem de bom ânimo, porque eu venci o quê? O mundo. Irmãos, a Bíblia te levanta você a cada dia, mas só que você tem que praticar a palavra de Deus. Agora, se eu perguntasse essa noite aqui, quem quer ganhar um carro zero aí? Vai querer. Quem quer ganhar uma casa aí? Querido, eu creio que Deus vai nos dar uma casa, eu creio que Deus vai nos dar um carro, mas só que se nós não praticarmos a palavra, não vai ter casa, não vai ter carro. Não vai ter. Agora pare e pensa o que eu vou te dizer agora. Quantos de nós já tivemos tantas coisas boas? Pensa nas coisas boas. Feche seus olhos, viaja agora. Viaja aquele final do ano que seu maridão pegou 13º, 14º, pegou PL, participação de lucro. Você estava trabalhando, você tinha um salário, seu maridão tinha outro, e os filhos estavam trabalhando, e havia muito dinheiro, e vocês estavam felizes porque tinham muito dinheiro, e as coisas estavam bem. Mas esqueceram de um detalhe. Quem era dono do dinheiro? Deus. E aí a casa? Caiu. Por que não foi? Por que não foi? Querido, qual que é o conceito hoje? Quanto mais a gente tem, mais miserável a gente é. Tem que mudar esse conceito. Em nome de Jesus. Quanto mais a gente tem, mais próspero a gente quer ser. Amém. Mas para a gente viver assim, querido, você tem que praticar a palavra. Glória a Deus. Eu falei com os irmãos assim, falei, queridos, nós estamos no jejum de 30 dias. E se alguém vir até você, pedir algo para você, ajude, dê. Porque você está em jejum, você vai abençoar ele, vai abençoar ela. Quinta-feira eu estava em casa, acho que foi sexta-feira eu estava em casa. Eu levei a pastora Silvia para dar aula, e depois eu voltei e falei, vou fazer um café. Aí eu estou fazendo café, aí o telefone tocou. Aí apareceu, aí um senhor falando assim, moço, eu não tenho nada que comer em casa e estou pedindo ajuda. Eu falei, aguarda um pouquinho que eu vou descer. Nem gostei do café, nem tomei café e desci. Ele pediu alimento, trouxe ele aqui na igreja. Aí eu mostrei a cesta para ele, falei, não é uma cesta completa, mas eu creio que vai te ajudar. Aí coloquei ele no carro, levei ele até a casa dele, conversei com ele, falei um pouco de Jesus para ele. E eu fiquei pensando assim, a gente fala as coisas e as coisas vêm e acontecem. Mas se você não praticar, você está na roça. Você está entendendo? Então quando a gente fala as coisas vão acontecer. Mas desde que você pratique. Parece que Deus, ele não é que ele faz teste com você, mas só que parece que Deus está dizendo assim, olha, você não falou, agora cumpre. Deus é muito certinho, querido. Deus é muito certinho. Então, querido, se nós não praticarmos, a casa vai? Amém. Você está ciente disso? Amém. Então vamos compartilhar essa mensagem. Queria apagar para mim, Cat? Apaga, por favor. Isso. Vamos ler todo mundo junto? Se não pratica. Você está com medo de falar, né, Cat? Vamos lá de novo. Se não pratica.
Se não pratica, a casa cai. Agora eu selecionei algumas coisas. Que nós temos que colocar isso como princípio, como direção na nossa vida. Tem muito mais coisa, mas só que eu coloquei algumas aqui. Eu gostaria de passar isso para você entender. E aí, nós vamos falar juntos, tá? Eu vou resumir o versículo, nós falamos junto. E depois você anota na sua casa, tá? Vamos dizer todo mundo junto? Vamos lá, se não pratica, a casa cai. Agora fala para o seu irmão, se você não tiver amor, a casa cai. Querido, quem não pratica o mandamento que é o amor, a casa cai. Se você não tem amor sobre a sua vida, a casa cai. Então, querido, pratica o amor. Eu acho que é muito bacana. Eu acho engraçado isso. Então, eu fico olhando muitas vezes pessoas que falam assim, mas eu amo. Eu fico olhando assim, ama nada. Mas aquele, querido, que pratica, querido, essa palavra é chamada amor, a casa dele não cai. A casa dele não cai. Então, você fala para o seu irmão, pratica o amor. Uma outra coisa bacana aqui. Esse texto eu escolhi ele com muito carinho. Vamos lá? Se não pratica, a casa diz assim, mas mais uma vez Pedro negou e no mesmo instante um galo cantou. Até rimou. Mas, querido, Pedro não praticou. E foi por isso que o galo cantou. Pedro não praticou. Pedro negou Jesus. E Jesus tinha falado com ele, Pedro, você está dizendo que me ama. O galo vai cantar. Não, Senhor, vai cantar. E a Bíblia diz que Pedro ficou tão envergonhado depois, porque Jesus passou perante ele. Pedro sentiu uma vergonha tão grande. Querido, então, vamos dizer todo mundo junto? Se negar Jesus, a casa cai. Negar Jesus, a casa cai. Vamos lá? Romanos 13, versículo 1 diz assim, olha, nós temos que respeitar todas as autoridades. Todas as autoridades. Porque foram autoridade constituída por Deus. Então vamos dizer todo mundo junto? Se não respeitar a autoridade, a casa cai. Já viu alguém bater em polícia? Já viu alguém? Mas ele aconteceu o quê? Ele bateu na polícia, a polícia não bateu nele não. A polícia não prendeu ele não. A polícia não fez nada com ele. Falou assim, não, você é melhor do que eu mesmo, querido. Querido, se não obedecer a autoridade, a casa cai. Nós não podemos fazer qualquer coisa. Nós não podemos passar por cima das pessoas. Então nós temos que obedecer todas as autoridades que foram constituídas por Deus. Agora, querido, essa daqui eu sei que todo mundo vai gostar. Eu acho que todo mundo vai até bater palma nesse próximo versículo aqui. Quer ver só? Vamos lá? Filhos. Se você não obedecer aos seus pais, a casa cai. Porque não vai praticar, a casa vai cair. A casa vai cair. A gente muitas vezes quer fazer história. A gente muitas vezes quer passar mel na boquinha aí dos filhos, né? Falar,
Não, você é jovem, é assim mesmo. Eu também já fui assim. Sabe o que acontece com você? Rapaz, é até poético o negócio. Agora, abra a Bíblia, querido, em Efésios 6, e vê, fala assim, querido, você tem obedecido os seus pais? É checkmate. Se não praticar a palavra de Deus, querido, a casa cai. Não tem jeito. Eu posso mudar o que está escrito? Não posso. Você pode mudar o que está escrito? Não pode. Então, querido, o grande segredo dessa noite é fazer o quê? É praticar a palavra. Quantos estão compreendendo aqui? Amém. Amém? Quantos filhos querem obedecer aos seus pais? Amém. Você quer que a sua casa continue em pé, querido? Tem que obedecer mesmo. Tem história. Agora essa daqui, querido, eu acho que muita mulher assim vai. Acho que vai até se levantar da cadeira, vai cair o manto. Acho que esse aqui vai ser um negócio bem. Esse aqui vai ser assim bem. Esse eu vou até ficar um pouquinho mais nele, porque esse aqui merece uma atenção. Esse merece uma atenção. Vamos ler esse, né? Vamos ler. Vamos lá, querido. Ai, meu coração, doeu. Fala aí, você está do lado da sua esposa? Então, esposa, vou dar um segredo para você. Fala assim, olha, esposa, fala pro seu marido assim, fala assim, olha, amado, querido, com todo carinho, né? Faz o sanduíche agora. Amado, querido, se você não me amar, a casa cai. Não é verdade? Maridão, se você não me amar, a casa cai. Cai, querido. Tem muita casa aí, querido, tem muita casa aí caindo, por quê? Porque o homem esqueceu de praticar, de amar a sua esposa. Mas qual é a dificuldade nisso? Quando você casou com ela, quando você casou, você declarou assim, olha, eu te amo tanto, tanto, tanto. Aí depois que casa, diz assim, olha, eu não amo mais. O negócio era para subir, decolar, o negócio está para baixo. A casa caiu. Eu só espero que seja só a vida espiritual. Porque se for outra coisa para baixo, aí bagunçou tudo. Aí a casa caiu mesmo. Aí o negócio ficou mais complicado. Vamos ver todo mundo junto? Se não praticar, a casa cai. Irmãos, o evangelho é tão simples. Tão simples. Eu não sei como que a turma consegue arrumar tanta dificuldade. Eu não sei. A pastora Silva sempre coloca isso aí. Vou pegar a pastora Silva. Ela fala assim, agora que nós estamos casados, 18 anos, agora não beija mais. Né? Agora não beija mais, né? Porque se fosse solteiro, naquela época, ficava aí, agarrando aí, beijando, né? Nem conversava, só queria saber de beijar. Mas a gente, querido, a gente tem que praticar a palavra. Maridão, a sua casa não pode cair. Ame sua mulher. E esse versículo é um versículo tão forte. Esse versículo é um versículo tão forte que diz assim, assim como Cristo amou a igreja. Glória a Deus. É uma profundidade muito grande.
Aí tem homens aí, querido, não sei se é o seu caso, tá? Tem homens aí, querido, talvez não tenha ninguém aqui assim também. Pode ser que tenha em outros lugares. Né? Tem homens, querido, que ele acha que ele tem que amar, sabe, a igreja é exclusivo. Tem homens que acham que a igreja é tudo para ele. Querido, agora presta atenção no que Jesus estava dizendo. Assim como Cristo amou a igreja e a entregou-se por ela. O que nós entendemos aqui, querido? Que da mesma proporção que você ama a igreja, você tem que amar a sua esposa. Ah, pastor, mas eu amo ficar na igreja. Querido, então você ama a sua esposa. Ah, pastor, mas eu amo estar na igreja. Então você tem que, eu amo a esposa. Querido, então é muito fácil você fazer esse comparativo. E aí você fala assim, pastor, mas quando eu vim para a igreja, ninguém me falou nada disso não. Eu tinha que amar minha esposa. Sabe o que você está precisando, querido? É praticar mais. Amém. É praticar. Sabe o que está precisando? É ler mais a Bíblia. É praticar mais. Amém. Lembra que eu falei? Você tem uma Bíblia aí. Agora o problema, querido, não é a Bíblia. O problema é praticar, é ler a Bíblia todos os dias. O problema, querido, não é ouvir um louvor. O problema é praticar esse louvor todos os dias. O problema não é ir no monte orar. O problema é praticar a oração diariamente. É a prática. Ah, pastor, eu orei hoje, então tá bom. Então já hoje já compensa amanhã, depois. Não tem gente aqui que é assim, não. Glória a Deus. Então, maridão, vamos dizer, ame a sua esposa, ame a sua mulher. Se você não amar a sua mulher, a casa agora, sempre tem os dois lados da moeda. Isso não dá para mudar. Sempre tem os dois lados da moeda. Mas eu estou lembrando aqui de uma coisa, Deixa eu perguntar aqui. As mulheres que estão casadas aqui, quais as mulheres que têm desejo de ter filhos aqui? Vem agora no meu coração assim. As mulheres casadas, solteiras, não é mal. Casadas. Misericórdia, como diz o pastor aí. Ó, eu vou ensinar um segredo então. Qual que é o segredo? Mas Deus foi tão bom. Olha só, querido. Deus foi tão bom conosco, depois desse tempo todo. Mas assim, fui praticar uma vez aí. Rapaz, eu agradeço a Deus, porque foi lá e ó. Porque a gente muitas vezes fica achando, mas quando Deus quiser. Querido, Deus não vai. Não, Deus não vai descer, pegar você, pegar ela, bota os dois aqui. Querido, Deus não vai fazer. Você quer ter bebê, querido, quer ter criança, pratica. Senão a casa cai. Senão a casa cai. Eu gosto muito daquele filme Até que a Sorte Nos Separe. Eu gosto muito. Eu aprendi muito com aquele filme. Aprendi muito. Um rico que tinha tudo, mas ele não tinha filho, a esposa querendo filho. Querendo filho. Querido, louva a Deus, sabe o que Deus está realizando na nossa vida, na nossa igreja. Eu não tinha pedido um filho para Deus, mas Deus permitiu que isso acontecesse. Sei que o ano passado eu estava muito nessa questão de paternidade, de filho. Estava muito nessa questão. Eu ministrei sobre família, acho que uns 4 domingos, a gente falou sobre família. Querido, mas não tem jeito, tá, querido?
Se você quer ter filhos, você tem que praticar. Não tem jeito. Isso não dá para passar para ninguém. É você mesmo. Tá? Então pratica aí. Agora, querido, o outro lado da moeda. Esses homens também, eu não sei o que vai acontecer. Não dá para pular. A moeda sempre tem dois lados. Não tem jeito. Vamos lá, vamos ler? Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também o quê? As mulheres. Ser sujeita ao quê? Glória a Deus! Fala com muito amor, com muito carinho. Fala para a sua esposa que está do seu lado aí. Fala assim, ó. Minha esposa amada, querida. Deus me escolheu. Olha, me respeite, vai. Eu sou homem da casa, me respeita, vai. Respeita. Respeita. Vamos lá? Mulheres, se vocês não respeitarem o seu marido, a casa... Glória a Deus! Conhece casa que já caiu nesse sentido? Então, querido, é muito simples o evangelho. As pessoas muitas vezes, querido, não querem ser submisso, não querem respeitar. E se você olhar, vou te dar uma direção. Se você olhar, querido, o próprio Cristo, o próprio Jesus, ele se submeteu a tantas coisas aqui nessa terra. Ele era rei, ele era Messias, ele era filho de Deus Altíssimo, e ele sujeitou a tantas coisas aqui nessa terra. Morreu calado, tantas coisas. Sabe, se tem um exemplo de submissão, de respeito, querido, deve ser olhar para Jesus. Glória a Deus. Nunca brigou, nunca entrou numa papagaiada, numa confusão, não. Mas sempre respeitando, obedecendo. Então, querido, mulheres, se você quer ter vitória sobre o seu casamento, sobre a sua casa, respeite o seu marido. Respeite. Então, porque se você não respeitar a sua casa, vai. Mas acho que só tem um homem aqui só, assim, no restante. Acho que, eu já mando aqui em casa é o meu. Aqui em casa eu que mando, faço o que eu quero. Querido, então, pratique essa palavra. As pessoas muitas vezes quando olham isso falam assim, pastor, mas é tão difícil. Isso nada. Difícil você ficar 10 anos numa igreja e não porta nenhuma abrir para você. Difícil você ficar 5 anos numa igreja e vitória nenhuma você conseguir. Sabe por quê? Porque você não praticou a palavra de Deus. Mas quando você pratica a palavra de Deus, as portas se abrem. Isso acontece. Acontece. Esse aqui, querido, é para todos nós. Vamos lá? Vamos dizer todo mundo junto? Se você não perdoar, a casa cai. Querido, tem pessoas que não conseguem ter vitória sobre o perdão. Mas olha para a cruz, olha o que Jesus fez por você. Você quer exemplo maior do que esse? Querido, passa uma água cristalina sobre a sua vida. E comece a entender que você tem que perdoar. Você tem que perdoar sim. O diabo diz para não perdoarmos. O diabo diz para nós ficarmos bravos, irados contra as pessoas. Mas Deus não. Deus diz para nós perdoarmos sim. Então vamos dizer, estamos juntos? Se você perdoar, a sua casa será edificada. Mas se você não perdoar, a casa cai. Perdão. Querido, esse aqui, Marcos 12, 30. Diz assim: ame o Senhor, o nosso Deus, o seu Deus,
de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Queridos, se você não amar Deus, a casa cai. E não é mais ou menos, e não é meio, e não é metade. Aqui ele está dizendo de uma forma, o que inteira, de todo o seu coração, alma, entendimento e forças. E a sua vida por completo. Então não adianta você amar Deus só quando é favorável para você. Não adianta você amar Deus só quando você está ministrando aqui em cima, ou quando você está cantando, ou quando você está em comunhão lá na célula, ou quando você está aqui sob controle. Não adianta você amar Deus, querido, só nesses momentos. Deus quer que você ame Ele, querido, com todo o entendimento. Quando você está sozinho lá na sua casa, não tem ninguém. Mas eu tenho certeza de uma coisa, que Ele está lá. Deus quer que você ame Ele nessa hora. Deus quer que você adore Ele nessa hora. Deus quer que você tenha relacionamento com Ele. Então, queridos, se nós não amarmos a Deus por completo, a nossa casa cai. Esse aqui, querido, eu acho que muitos pais aqui, acho que vai ficar feliz, sabe? Vamos lá? Vamos lá? Filhos, diga assim, filhos. Filhos. Se você namorar com alguém que é fora da palavra de Deus, a casa cai. Glória a Deus. Nós começamos a inscrição hoje do Romance Real. Do livro Romance Real. Você que não fez, quer se inscrever, se inscreva para a gente começar aqui as aulas. Querido, a palavra de Deus é tão simples, tão nítida. Mas por que, querido? Por que alguns ainda não acreditam nela? E o pior, a casa cai. Entra em namoros, querido, sem a bênção dos pais, sem a bênção dos pastores, dos líderes, dos discipuladores. Faz da sua vida o que acha que entende. Mas eu tenho certeza de uma coisa: a casa cai. Cai. Mas imagine você tem tanta gente para te ajudar, e você prefere justo o contrário à palavra de Deus e não praticar a palavra de Deus, e a sua casa cai. Ah, pastor, mas eu não planejei isso para a minha vida. Eu estou vendo, não planejou mesmo. Se tivesse planejado, a casa não tinha caído. É simples. É só você olhar para a vida das pessoas. Querido, e isso na vida de um jovem, hoje tem sido uma praga. Essa montoeira de jovem, querido, aí. Os hormônios aí, ó, altíssimos. Um verão, 40 graus. Perna para todo lado. Barriga para todo lado. Degote. Está de passeada. Dá para fazer uma escala. Ó, esse está assim, esse está mais assim, assim. Esse é B, o outro é F, o outro é Z, o outro é C. E aí o jovem para de praticar a palavra, onde ele vai? Direto naquilo. E aí a casa? Aí vem conversar com o pastor. Ah, beleza. Irmãos, glória a Deus pela sua vida. Que bom que você está arrependido. Mas só tem um detalhe, a sua casa caiu.
Agora eu pergunto para você, querido, quanto tempo demora para construir uma casa? Quantos blocos leva para colocar um em cima do outro? Quanto tempo leva para colocar uma laje numa casa? Quanto tempo leva para rebocar uma casa? Quanto tempo leva para fazer a instalação de uma casa? Quanto tempo leva para fazer a hidráulica de uma casa? Quanto tempo leva para fazer o acabamento de uma casa? Querido, estou com 18 anos, não cabia a minha casa ainda. Agora, fala para mim, pastor, o senhor não é bobo não, né? Graças a Deus não. Porque se fosse qualquer outra casa já tinha. Tem gente rachando o bico aí. Segura a casa aí, querido. Segura a casa aí. Quanto tempo leva, irmãos? Quanto tempo leva? A gente sabe de histórias tão lindas. Moças, filhos de pastores, sabe, criados dentro da igreja. Moças inteligentes. Eu assisti ontem, não sei quem assistiu aí, a questão do Justice, do Juste, do Bibi, do Bebe, do Bobo, sei lá o quê. Porque para mim ele virou bobo agora. Não tem nada mais de graça. O menino com 8 anos tocando bateria, a igreja incentivou ele. O pai separado, deixou ele. E a mãe e os avós ensinaram o menino. E o menino cresceu na música. Sabe, um dom de Deus. E agora está aí. Saindo com todas as meninas, se prostituindo, enchendo sua vida de droga, cocaína, sei lá o quê. Pararam esses dias até o jatinho dele. Não sei quem viu essa reportagem. Pararam o jatinho dele. Para ver se tinha droga. Já foi preso, não sei se é 2, 3 vezes. Um menino desse, sim, a casa caiu. Agora você acha o quê? Você acha que daqui a 2, 3 anos, a 4 anos, a 5 anos, todo mundo vai lá dar dinheiro para o Justin Bieber? Irmãos, o que o mundo faz? O mundo levanta, mas o mundo também derruba. Ele vai cair em esquecimento, ele vai ficar só nas telinhas aí, nos arquivos. E daqui a um tempo você não ouve mais falar dele. Querido, é assim. A casa quando cai, querido, você se apaga, você fica aonde que eu estou? O que eu vou fazer agora? O desespero vem. E o desespero já aconteceu na vida daquele menino. Isso se não dá um pane nele, se ele falar, não quero cantar mais, não quero saber mais. Está milionário, está rico, tá, mas, querido, dinheiro nessa hora não traz libertação, dinheiro nessa hora não traz cura, não traz salvação, não traz nada. Para nós não. Para nós, se ele começar a praticar a palavra de Deus, aí ele vai receber isso. Mas o dinheiro dele, querido, não vai poder fazer nada por ele. Nada. Aí tem muitos meninos assim, falam, eu queria estar no lugar dos Jesus. Vai lá, querido, se entupir de cocaína, de heroína, vai lá viver uma vida de escravidão. Diabo, porque isso é do diabo mesmo. Camarada infeliz. Querido, então tome muito cuidado você, jovem. Se você não praticar a palavra, a sua casa cai. Eu ouvi uma vez alguém dizer assim, pastor, mas na igreja não tem menino não. Falei, se não tem menina na igreja, tem o quê? Tem um monte de monstro? Um monte de ET, de eteia? Pastor, mas as meninas da igreja é meio estranha. Mas querido, eu não sei o que é estranha, é do outro planeta? Ela tem 2 pernas, tem 2 braços, tem 2 olhos. Sabe qual é o problema, querido? É que falta a prática da palavra. Quando o jovem começar a praticar a palavra e a moça começar a praticar a palavra, querido, eles vão viver o melhor de Deus para a sua vida. É isso que está faltando. Praticar a palavra. Querido, em último, querido,
Tem muito mais coisas que nós poderíamos colocar. Mas eu quero encerrar com isso, já são 8h30. Eu acho que esse, querido, eu deixei por último, porque é uma coisa muito bacana. Colossenses 3, versículo número 1, diz assim, olha, para nós pensarmos nas coisas do alto, não na terra. Agora, se você não pensar nas coisas do alto, querido, da sua casa, mas o que você tem pensado ultimamente? Mateus capítulo 7, versículo 7 fala para nós pedirmos, para nós batermos, para nós buscarmos, e o Senhor vai nos dar. O versículo 24 diz sobre a casa do prudente e a casa do insensato. A casa do prudente era aquele que praticava a palavra. A casa do insensato era aquele que não praticava. Querido, de todos esses princípios que nós colocamos aqui, em versículo bíblico, eu não sei o que está faltando na sua casa. Eu não sei o que está faltando para você. Mas eu tenho certeza de uma coisa. Que esta noite, querido, você sabe o que está faltando para você. Você sabe. Você sabe o que está faltando. E se você pegar firme nisso, se você começar a praticar a palavra de Deus de verdade, não olhar para a direita, não olhar para a esquerda, não olhar para ninguém, mas se você começar a praticar a palavra de Deus, você sabe que Deus vai abrir a porta para você. Irmãos, eu já vi pessoas abençoadas aqui na igreja. Eu já vi. Estou vendo pessoas abençoadas, mas uma referência, querido, que eu tenho visto muitas vezes, querido. Deus tem abençoado tantos irmãos aqui na igreja, irmãos. Os irmãos saem do emprego, vai para o outro, sai do emprego, vai para o outro. E a porta abre aqui, vai trabalhar aqui. E a porta abre aqui, vai para lá. Irmãos, a graça de Deus, irmãos, o favor de Deus. Mas nós não queremos somente isso, querido, nós queremos mais. Nós queremos mais para o nosso relacionamento conjugal. Nós queremos mais, sabe, para o nosso discípulo. Mas qual que é o segredo de tudo isso, pastor? O segredo que vai me dar vitória essa noite é praticar. Qual que é o segredo? É praticar, não somente ser um ouvinte. Você sair do culto, simplesmente ir ali fora, você esqueceu toda a palavra. E aí você chega na célula, você fala, meu Deus, o que eu vou falar? Eu não sei o que eu vou falar essa noite. E você inventa a história das conchinhas, das carochinhas. E você inventa história. Mas por quê? Porque na segunda-feira você não praticou, na terça-feira você não praticou, na quarta-feira você não praticou, e na quinta-feira também você não vai praticar. Mas se você começar a praticar essas palavras de Deus, querido, se você começar a viver ela, começando pelo seu relacionamento, olha, você tem que amar a sua esposa. Esposa, você tem que respeitar o seu esposo. Filhos, você tem que obedecer aos seus pais, porque isso é mandamento com promessa. Se você começar a olhar por esses princípios, querido, você começar a buscar a Deus de todo o seu coração, Mateus capítulo 6, versículo 33, buscai a Deus, sabe, buscai o reino dele, e Deus vai acrescentar as outras coisas. Querido, mas tudo isso, Deus está falando para mim, para você, olha, você tem que praticar. Amém. Aí nós entramos esse ano, o ano da paternidade, eu quero 4 filhos. Fala, Senhor, eu quero que todos os meus discípulos tenham 4 filhos. Ah, pastor, eu quero ter mais. Não, tá bem, querido, que você tenha mais. Mas 4 para mim tá bom. Mas que você tenha 12, 13, 14, 15, não importa. Mas para mim tá bom 4. Então vamos lá, 4 filhos. Senhor, aquele não tem filho. Senhor, gera filho. Oh, Senhor, aquele menino é muito bom, tem um potencial muito grande. Senhor, aquela irmã, Senhor, uma irmã que ora. Deus, gere filhos. Aí eu estou clamando aqui. Aí a irmã, aí o jovem está lá. Ah, eu não vou fazer GE hoje não. Eu vou jogar bola. Eu vou no shopping. Eu vou ficar no Face. Aí a gente fala assim, querido, não está praticando nada. Mas essa noite, querido, eu queria levar você a pensar um pouco. Se você tem praticado a palavra de Deus. Deus não se alegra, querido, com pessoas que não praticam a palavra dele.
porque não faz a diferença nessa terra. Deus não se alegra. Se você não pratica a palavra de Deus, querido, você é só mais um sentado numa cadeira dentro de uma igreja. Mas a bênção de Deus, a presença de Deus está na sua vida. Ah, pastor, mas o senhor está falando é muito pesado. Querido, não tem outra maneira de ensinar a palavra de Deus para você. Eu não posso. Você já não é criança mais. Querido, então, querido, comece a levar a sério. Comece a entender que Deus está presente em todos os lugares. Comece a ver Deus. Comece a enxergar o poder de Deus. E pratique a palavra de Deus, querido. Então, conselho essa noite para você, querido. Para você praticar a palavra de Deus. Glória a Deus. Amém. Amém. Vamos dizer todo mundo junto. Se não praticar, a casa cai. Agora pergunta para o seu irmão com todo carinho, com todo amor. Fala para ele assim: meu irmão, como é que está a sua casa? Se você não tem praticado, querido, eu vou convidar você para se colocar de pé e orar. Mas se você tem praticado, querido, continue praticando muito e muito mais. Mas se você não tem praticado, querido, eu queria que você falasse com o Senhor. Porque de repente você quer tanto algo você precisa tanto de algo de Deus. Você precisa, e você clama, você ora, você chove no monte, você canta louvores, você faz um monte de coisa. Mas no fundo, querido, se você não praticar tudo aquilo que você tem ouvido, tudo aquilo que você tem aprendido, Deus não vai responder a sua oração. E nessa noite, querido, eu quero declarar sobre a sua vida que Deus quer responder a sua oração. Deus tem prazer em abençoar o seu filho. A palavra de Deus que nós acabamos de ler em Mateus 7 diz que Deus, querido, não se compara aos pais dessa terra. Deus é melhor que os pais dessa terra. Deus pode dar algo para a nossa vida, aquilo que os nossos pais não podem dar, mas Deus pode. Então essa noite, querido, eu creio nessa promessa, mas só, querido, que eu tenho que praticar essa palavra, eu tenho que viver essa palavra, eu tenho que colocar em prática essas palavras, aquilo que eu tenho aprendido. E eu convido você, querido, para nós orarmos nessa noite. Fale com o Senhor. Fale com o Senhor. Fale com Deus. Senhor, me perdoa, Senhor, por não ter, Senhor, obedecido, Senhor, a tua palavra. Senhor, me perdoa, Senhor, por não ter, Senhor, feito, Senhor, aquilo que o Senhor tem falado, Senhor, sobre o nosso coração. Deus, eu quero, Senhor, declarar, Senhor, esta noite, Pai, que o Senhor venha nos ensinar a cada dia mais, Senhor, a praticar a tua palavra. A praticar, Senhor, a tua palavra. Deus, eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Olha, Senhor, para a tua igreja, Senhor. Olha, Senhor, para os teus filhos, Senhor, esta noite. Olha, Senhor, para cada um que veio, Senhor, neste lugar. Senhor, nós só vamos ser abençoados quando nós praticarmos a tua palavra. Nós só vamos ser abençoados, Senhor, ter um relacionamento feliz, ter um relacionamento sadio, quando nós praticarmos a tua palavra. Oh Deus, traga em nós, Senhor, essa noite, Senhor, o desejo, Senhor, de praticar a tua palavra. O desejo, Senhor, o desejo de fazer a tua vontade, Senhor. O desejo, Senhor, de buscar as coisas do alto, Senhor. O desejo, Senhor, de ver, de crer, de acreditar, de ter fé. Deus, Tu és, Senhor, o nosso Pai. Tu és, Senhor, esse Cordeiro Santo, Senhor. Deus, nós declaramos jovens melhores, Senhor. Nós declaramos, Senhor, uma geração, Senhor, melhor. Nós declaramos, Senhor, porque Tu és poderoso, Senhor. Tu és poderoso, Senhor. Deus, o Senhor vai fazer, Senhor, muitas coisas, Senhor, sobre a nossa vida. Em nome de Jesus. Declara essa noite, querido, que você está na presença daquele que é poderoso. Você está na presença daquele que pode fazer a sua vida andar em vitória.
Você pode ser cada vez mais abençoado por Ele. Então adore Ele de verdade. Adore Ele de verdade. Chega de brincar, de passar tempo com Deus. Toma decisão na sua vida. Diga para Deus: Deus, eu quero te seguir. Eu quero te seguir. Declare. Pratica a palavra de Deus. Deus quer que nós não sejamos apenas ouvintes, mas Deus quer que nós sejamos praticantes da tua palavra. Declare. Ele é o único Deus. É o único Deus que você tem que adorar a Ele. Eu tenho que adorar a Ele. Nós temos que adorar a Ele. O Deus poderoso. Deus, vem na minha vida essa noite, Senhor. Eu te peço, Senhor. Venha, Deus. Eu quero bater, Senhor. Essa porta vai abrir. Essa porta vai abrir. Em nome de Jesus. Adore Ele, querido, de verdade. Adore Ele. Adore Ele nesse lugar. Adore Ele na sua casa. Adore Ele no seu trabalho. Adore Ele, adore Ele. Pratica. Pratica. Porque Ele é o Cordeiro Santo. Oh Deus. Tu és bom, Senhor. Nós te exaltamos, Senhor. Nós te exaltamos. Nós te exaltamos. A tua palavra, Senhor, é tudo para nós. Tudo que está escrito aqui, Senhor. Nós precisamos, Senhor, praticar a tua palavra. Em nome de Jesus Cristo. Pai. Oh, Jesus. Eu fico ao ouvir teu nome. Pegue Ele, querido. Jesus, teu nome é Se derreta na presença dEle. Jogue suas mãos para o alto, adore Ele de verdade. Pratique a adoração. Pratique a adoração. Você está adorando a Jesus. Pratique a adoração. Não fica só entre duas paredes, entre quatro paredes, mas pratique a adoração. Adore a Ele. Diga que Ele é Rei. Diga que Ele é Senhor. Diga que Ele é dono da sua vida. Diga a Ele: Deus, toma minha vida nas suas mãos, Senhor. Minha sua casa será uma casa abençoada. Minha sua casa será uma casa próspera. Adore Ele, pratique essa noite de adoração. Oh Deus, nós queremos cantar, Senhor. Oh Deus, nós queremos dar louvores ao Senhor. És tudo para mim, Senhor. Entre na presença dEle. Declare que você é apaixonado por Ele. Oh Deus. Sinta a presença dEle. Oh Deus. Oh Jesus. Oh Deus. Obrigado, Senhor, pela tua presença, Senhor, pelo teu Espírito.
Querido, leva essa palavra para a sua casa. Se você praticar essa palavra, se você viver essa palavra, você vai ter vitória sobre a sua vida. Você vai ser próspero. Você vai ser abençoado cada dia mais. Oh, Santo Deus, queremos experimentar os milagres de Deus, a vitória de Deus sobre a nossa vida. Eu declaro sobre a sua casa, sobre o seu lar, sobre a sua família, sobre os seus filhos, sobre a sua célula, sobre o seu discípulo, sobre o seu gerente. Santo Deus, vitória de Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, querido? Fala para o seu irmão do seu lado, nesta noite, você aprendeu que o milagre é para quem pratica. Amém? Amém? Dá um abraço no seu irmão aí com todo carinho, com todo amor. Dá um abraço nele aí. Fala para ele que ele é um vitorioso em Cristo Jesus. Fala para ela que ela é uma vitoriosa em Cristo Jesus. Que ele vai aprender a praticar a palavra de Deus. Que ela vai aprender a praticar a palavra de Deus. E Deus vai abençoar muito, muito, muito a sua vida. Em nome de Jesus. Amém, querido? Amém? Irmãos, obrigado a você que esteve conosco, tá, querido? Obrigado. Obrigado pela sua presença. Você é muito especial para Deus. Você é muito especial para nós também. Eu só quero despedir dos irmãos. Uma boa semana de vitória, irmãos. Na sua cela poderosa você venha declarar. Venha declarar mesmo. Praticou a palavra, irmão. Chega, mostra a Bíblia na cela assim, fala, irmão, você praticou a palavra essa semana? Ele vai falar assim, pratiquei. Então vem cá que a nossa cela vai ser poderosa. Amém? Mas não é só na cela, segunda, terça, quarta e quinta na cela. Amém? Domingo, todos os dias. Querido, o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo esteja na vida de todos os filhos na face da terra. E todos nós juntos vamos dizer amém. Querido, um bom domingo para você aí. Boa noite para você. Uma pizza para você. Sabe? Que Deus abençoe você em nome de Jesus.